Jesus. Amém. Deus te abençoe, Célio. A água é tua, pode ir que eu já encho um copinho para você. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com vocês, privilégio estar juntos para compartilhar um pouquinho do que a ABA tem feito, né? Do que Deus tem feito através da ABA, compartilhar um pouco desse crescimento e depois compartilhar a palavra de Deus com vocês. Pode colocar aquela projeção, por favor? Que aí eu vou passando os slides aqui, vou pedindo para vocês acompanharem, né? Então, primeiro lá, para eu não tomar bronca quando eu chegar em casa, peço que você siga as nossas redes sociais, por favor, eu preciso dizer isso, é a primeira coisa, ordem da patroa, né? Que é minha esposa, ela é responsável pelas mídias da ABA, e ela sempre diz isso, né? Então, por favor, siga lá, @aba.brasil, Instagram, Facebook, você vai acompanhar muita coisa, porque, de fato, Deus trouxe um grande crescimento para a ABA nos últimos anos, e é difícil de compartilhar tudo que tem acontecido, né? Inclusive, eu estava me lembrando aqui, pastor Joel, que o Vagalumes é um dos frutos da ABA, né? Quando o missionário Ben veio, treinou essa igreja, então o Vagalumes é um fruto, né? Nasceu de dentro da ABA ali e hoje tem abençoado tanta gente. Já por isso aí a gente já podia fechar as portas e ir embora, que a obra estava bem feita. Então é uma grande bênção. Há alguns anos atrás, meus irmãos, a gente estava servindo as crianças e adolescentes aqui em São Paulo. E nós tomamos conhecimento de um relatório desenvolvido pela revista Ultimato. Eles chamaram esse relatório de um retrato da infância e da juventude no Brasil. E nós olhamos para esse relatório e percebemos que deveríamos mudar um pouco a nossa ação. A gente estava atuando principalmente em São Paulo e esse relatório mostrava uma grande vulnerabilidade em outros lugares do Brasil. E a gente começou a orar, dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Se o Senhor quiser nos usar como resposta para essas necessidades que estão em nível nacional, nós estamos aqui. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso, porque a gente não tem dinheiro nem para sustentar isso aqui, a gente não tem nem obreiro para cuidar disso aqui, quanto mais pensar em nível nacional. Mas a gente está aqui. Se o Senhor quiser nos usar, por favor, pode nos usar. E aí a gente começou um processo de reformular toda a nossa missão, toda a nossa visão, para encaixar nisso, né? O nosso nome foi criado lá em 1992, significa Associação Brasileira Beneficente Aslan, né? Vários de vocês sabem disso. O Aslan, o leão das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, nosso Jesus disfarçado que cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do estrangeiro. E essa história começa então lá atrás, em 1992, com oração, em 1993, abrindo as portas para servir as crianças e adolescentes em situação de risco e de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. E a gente vinha fazendo isso especificamente em São Paulo. Mas aí, há alguns anos, a gente viu esse relatório da Ultimato que apontava para um contexto de vulnerabilidade social gigantesco, especialmente no norte e nordeste do nosso país. E aí, a gente olhou para tudo que a gente tinha e a gente percebeu que a gente não estava brincando, né, de sermos missionários e alcançarmos crianças e adolescentes, mas Deus colocou aquele desejo de ir além. E aí a gente começou a orar. Senhor, a gente tem esses projetos aqui. A gente tem a Casa Boas Novas, a gente tem a Casa Elohim, a gente tem a Casa Semear, a gente tem a Sólido. Mas olha essa necessidade. Olha quanta vulnerabilidade. Senhor, a gente está aqui. Eu não tenho ideia de como essas coisas vão acontecer. Mas a gente está aqui, a gente quer preparar a casa e a gente reformulou tudo para que Deus pudesse nos usar. E Deus começou a usar, né? E a ABA, então, se tornou uma organização que desenvolve, cuida de projetos em 4 áreas de atuação. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a ABA hoje. Acho que se eu ficar falando de vários projetos, quando eu estiver no 6º, você já não lembra mais o que tem no 1º. Então, esse slide aqui mostra a ABA. Essa aqui é uma foto da ABA, tá? Então, nós estamos divididos em 4 áreas de atuação. Cada uma dessas cores é uma área de atuação, para vocês visualizarem. E cada um desses... Esse negócio aqui, sai uma luz, não sai? Aqui. Cada um desses quadradinhos aqui é um projeto, um serviço ou uma ação missionária, né? Então a gente tem lá a Casa Boas Novas, que o Beto estava falando aqui há pouco, funcionando de uma maneira diferente no ano passado, nesse ano também, mas retomando as atividades para o próximo ano.
no ano de 2022, o Beto estava meio assim, não sei se eu tenho que ir, ele estava meio perdido um pouco no seu chamado. E aí eu falei, bom, eu preciso de um captador de recursos, né? Então vem para cá. E ele fez um trabalho excelente, né? Ajudou muito e contribuiu muito. Mas aí nós começamos a orar em 2023, pedindo para Deus mostrar para o Beto o que ele tinha que fazer. E Deus fez isso. Deus mostrou para o Beto que ele tinha que voltar e liderar a Casa Boas Novas. Então, em 2024, nós vamos captar recursos para isso e em 2025 nós vamos reabrir a Casa Boas Novas. Mas, enquanto isso, a igreja tem apoiado e a Casa Boas Novas tem seguido, né? Isso é o braço de prevenção. E aí a gente tem vários outros aqui, eu não vou falar de tudo isso, mas eu quero dar um destaque especial para esse crescimento que aconteceu, né? Com a Casa Girassol, foi o primeiro serviço lá no interior do Piauí, em Campo Maior. Deus nos deu missionários lá, Deus nos deu terreno, Deus nos deu oferta para construir uma casa, e aí a gente tinha tudo pronto, faltava equipe. Deus enviou recursos para 6 meses, para a gente contratar a equipe e pagar o salário da equipe para 6 meses. E o pessoal falou assim, Célio, mas a gente vai? Eu falei, bicho, a gente não tinha nada, a gente já tem para 6 meses. Vamos? Deus vai cuidar do resto, né? E aí a gente foi. E em janeiro, nós estamos em março, né? O dinheiro durava até março, até esse mês, né? Os 6 meses. Em janeiro, Deus mandou mais uma oferta que dura mais uns 4 meses. Então, a gente já tem mais 4 meses. E a coisa vai funcionando assim. Deus vai dando provisão, vai dando provisão, vai dando provisão e as coisas vão acontecendo. Então, a Casa Girassol está lá no Piauí. E no ano passado, nós absorvemos 2 outros projetos. Aqui, ó, a Casa Esperança, o BETS, que está aqui, na área de formação, que estão lá no interior da Bahia. Deus trouxe de uma outra organização que estava fechando suas portas, esses projetos iam parar, iam deixar de abençoar cerca de 90 crianças e adolescentes, e aí a gente assumiu isso para dar direção, para dar liderança, para cuidar, e aí a aba, né, se estendeu para mais um estado. E aí a gente também tem a nossa irmã Ede, que não é um projeto, não é um serviço, é uma missionária, que resolveu voltar para a terra dela, lá no Rio Grande do Sul, e discipular jovens e adolescentes, né? Ela ficou muito tempo fora, servindo em missões, e depois Deus chamou ela de volta para sua casa, e lá na sua casa ela voltou a fazer missões com aqueles que estavam na rua dela, na rua onde ela tinha crescido, na rua da família, né? E a gente tem os Quaresmas, que também não é um projeto, não é um serviço, é uma família que adotou 39 filhos, né? Você está achando que 1, 2, 3 filhos é pouca coisa? Eles adotaram 39, né? Porque Deus colocou isso no coração dele. Eles têm lá já, Mazinho e Ana tem para mais de 15, 20 netos, eu nem sei. 15 filhos ainda em casa, né? Os outros já saíram. Então é uma família realmente grande. Imagina a festa no final de ano, mesa posta, né? Filhos, netos, todos filhos. Deus colocou no coração dele adotar aquelas crianças que ninguém mais queria, né? E eles adotaram. E se tornaram, assim, uma família modelo, um exemplo para nós. Então, tudo isso aqui é a aba, gente. Tudo isso aqui é a aba. Antes, quando eu cheguei lá em 2006, a aba era a Casa Elohim, o Formigas... Me ajuda, Beto. A Casa de Meninas fechou. E o Pérolas, né? 3 serviços. Se você contar aqui hoje, são 15. Né? E nós estamos orando por mais. Existe uma conversa minha com missionários no Pará e existe uma conversa minha com missionários em Fortaleza. Não tem recurso para ir para lá. Mas Deus sabe do nosso coração, Deus sabe do desejo da gente servir as crianças em vulnerabilidade social, servir os obreiros, servir os missionários. Esse tem sido principalmente o meu trabalho, com a ajuda da Esther, cuidar daqueles que estão cuidando e cuidar de toda essa estrutura burocrática, administrativa, que gera bastante trabalho. Essa é a minha família. A Esther e as crianças não vieram, porque a Esther falou assim, amor, não vai ter intérprete, né? Eu falei, Preta, eu acho que não. Ela falou, então eu não vou não, porque senão eu vou ter que interpretar o culto todo. A bichinha estava cansada. Vocês sabem, meus filhos são surdos, eles usam implante coclear, mas eles precisam da interpretação. Então eles ficaram lá em casa, Esther está ali, Maria e o Arthur estão bem. Essa é parte da nossa turma, tá?
não é toda a nossa turma, se a gente juntar a nossa turma toda, deve dar hoje umas 200 pessoas. Olha o tamanho desse negócio, né? Tá gigante. Aqui é parte da nossa turma, Beto, Esther, a família fazem parte, né, dessa família, e aí tem mais um bocado de gente aí. Nesse acampamento, inclusive, uma pessoa aceitou Jesus, a gente batizou, foi muito legal. Certo? E vocês são uma bênção já na vida da ABA, e a gente quer sempre convidar vocês a se tornarem ainda mais uma bênção. Eu vou passar por isso rapidinho, porque isso aqui é o vídeo da Nota Fiscal Paulista, senão a gente não vai... Que horas que o culto acaba? Quando a mensagem acaba? Não, mas aquela coisa, quando é que o... Acaba quando termina, tá certo. Você, sabe aquela história de... Quando é que eu posso pregar? Você prega quando você quiser, o pessoal vai embora 8h30, né? Fica à vontade para pregar a noite adentro, mas o pessoal vai embora 8h30. Isso aqui é um vídeo da Nota Fiscal Paulista que explica, vários de vocês fizeram isso, eu vou pular esse vídeo aqui. Se você quiser, dá para fazer uma doação única, mas vocês já apoiam a ABA também, vou passar por isso rapidinho. Doação mensal. Agora, isso aqui eu queria dar um destaque. A gente tem aí alguns exemplares do primeiro livro da ABA. A gente fez uma live esses dias, até livro os caras estão fazendo agora. Olha como o negócio está chique, né? Da última vez não tinha nada disso. Eu tinha cabelo da última vez, não estava aqui, né? Agora as coisas estão bem diferentes, até livro a gente tem. A gente tem só 7 exemplares aqui, então se você quiser comprar esse livro, chama Pacotinho Precioso. Esse livro é baseado numa história real de uma das crianças que a gente acolheu lá no Serviço de Acolhimento Familiar. E essa história foi contada de maneira muito bacana nesse livro, e é um livro para todas as idades. É um livro para todas as crianças, não é só para as crianças vulneráveis. O Pacotinho Precioso, do qual conta essa história, leu esse livro e falou: mamãe, essa é a minha história. E foi lindo, porque era mesmo, né? Mas era a história de tantas outras crianças que foram acolhidas, que foram adotadas, que foram amadas, porque todas as crianças são esse pacotinho precioso, né? A gente acabou de orar por um pacote aqui que foi enviado pelo Supremo Maior para... Como é o nome da guria que estava aqui? Como é o nome da mãe? Ana. Esse bem foi enviado pelo Supremo Maior a Ana, a sua família. Isso é um pacote precioso. E vocês têm que cuidar, zelar. E quantos outros pacotes preciosos o Senhor tem nos dado? Esse livro conta essa história. Tem 7, se você quiser. A gente aceita cartão, Pix, parcela, faz o que você quiser, mas não fica sem o livro não. Tem 7, tá bom? Obrigado. Um pouquinho sobre a ABA, então, esse crescimento. Por favor, curta as nossas redes sociais, acompanha, se inscreve lá na nossa newsletter, entra no site, porque... É o quê? Tem no YouTube também. No YouTube tem a live. Você viu, 15 projetos. Se eu for falar dos 15 projetos, não tem pregação, tá bom? Então acompanha lá, porque as coisas são assim, ó. Então curte lá que você vai vendo o que está rolando, vai poder ficar inteirado, vai poder orar, vai poder acompanhar. É isso. Obrigado pela sua atenção até aqui. E vamos à palavra. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Abra aí a sua Bíblia. Mateus 9, 35 a 38. Olha só que legal, aparece ali. Joia. Mateus 9, 35 a 38. Diz o seguinte o texto bíblico: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse é um dos textos da palavra de Deus que fala sobre missões, né? Nesse texto, nós vemos Jesus em missão e não há outro personagem melhor para ensinar a respeito desse assunto que é tão importante para a vida da igreja e para a vida dos cristãos do que ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. É Jesus quem nos ensina. Aliás, Jesus é o modelo de ser humano perfeito que todos nós devemos imitar.
Eu quero chamar sua atenção para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses 2, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, todos nós devemos olhar para Jesus, devemos aprender com Jesus e devemos imitar a Jesus. Por isso, meus irmãos, nos próximos minutos, enquanto nós olharmos para o texto dessa noite, é isso que nós faremos. Nós vamos olhar para Jesus nesse texto. Vamos aprender com Jesus nesse texto. O texto que ele está fazendo missões com compaixão. Com que objetivo? Aprender com ele para depois sairmos por essas portas e agirmos exatamente como ele agiu. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 35 diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então a primeira coisa que nós vemos Jesus fazendo nesse texto é ir a todas as cidades e povoados. Alguns capítulos antes, em Mateus capítulo 4, versículo 23, nós temos um registro quase que idêntico ao de Mateus 9, 35. A única diferença é que em Mateus 4, 23, está escrito que o lugar que Jesus percorreu foi toda a Galileia. Então, tanto o registro de Mateus 4, 23, quanto o registro de Mateus 9, 35, mostram a grande abrangência do ministério de Jesus. Só para nós termos uma ideia, apenas na Galileia haviam 204 cidades com mais de 15 mil habitantes. Pensa aí. Aquela região não era pequenininha não, gente. E ainda por cima tinha toda a limitação de mobilidade da época, se a gente compara aos dias atuais. Não tinha metrô, automóvel, scooter, não tinha nada disso. Mesmo assim, o texto diz que ele foi por todas as cidades e povoados e por toda a região da Galileia. Isso significa que Jesus foi aos grandes centros comerciais, ele foi até as grandes e movimentadas cidades, mas ele também foi até os lugares pequenos, os lugares afastados e os lugares remotos. E Jesus foi até esses lugares com um objetivo muito específico. O texto diz que ele foi lá para ensinar nas sinagogas, pregar as boas novas do reino e curar as enfermidades e doenças do povo. O ministério de Jesus tinha essas três atividades principais, ou fundamentais: ensino, pregação e cura. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus foi marcado pelo ensino. Ele ia de lugar a lugar, ele ia de cidade a cidade, ele foi de vilarejo em vilarejo para ensinar. E nós sabemos que o ensino de Jesus foi um ensino completamente diferente, foi um ensino com autoridade. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, olha o que diz o texto. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha que ensino diferente. Olha que ensino fora do normal, fora do comum. Mateus 13, 54, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. E todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? O ensino de Jesus não estava limitado às salas de aula, como nós já vimos. Ele percorreu todas as cidades, becos, vielas, vilas e campos para se encontrar com as ovelhas perdidas de Israel e ensiná-las. E nos sábados, lá estava ele nas sinagogas, abrindo o livro da lei e ensinando o povo sobre as verdades do reino de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz isso. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga
como era de costume. E levantou-se para ler. Em segundo lugar, o ministério de Jesus também foi marcado pela pregação. Marcos capítulo 1, versículo 38, Jesus diz: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus ensinou nas sinagogas, nas ruas, nas vielas, mas também pregou nas praças. O Spurgeon diz que a resposta de Jesus às calúnias e blasfêmias dos fariseus foi a pregação. O Jesus não perdeu seu tempo precioso discutindo com eles, mas anunciou o evangelho do reino de Deus. E assim como o seu ensino tinha autoridade, a sua pregação também foi diferenciada. Jesus não pregou as doutrinas correntes daquela época, como todos os outros mestres. Ele pregou o evangelho do reino de Deus, as boas novas de salvação da parte de Deus para todo o povo. E além de ensinar e pregar, o ministério de Jesus também foi marcado por curas e milagres. Eu pensei em pular essa parte. Falei, nossa, eu estou numa igreja batista, eu sou batista, por isso que eu posso fazer piada. Eu vou pular essa parte, mas não, está no texto, não dá. Jesus realizou curas e milagres. No movimento de ir para todos os lugares, Jesus também levou alívio para as dores e para o sofrimento das pessoas com as quais ele se encontrou. O texto diz que Jesus passou por todas as cidades e povoados e curou todas as enfermidades e doenças. Por intermédio das suas mãos, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, aleijados andaram, leprosos foram purificados, endemoniados foram libertos, aflitos foram consolados, e o evangelho do reino de Deus foi pregado. Eu não acho que realizar milagres foi o objetivo principal de Jesus, assim como não foi o objetivo principal dos apóstolos de Jesus, porque eu creio que os milagres sempre seguem uma fórmula que tem na proclamação do evangelho e na palavra de Deus o seu ponto central. Nesse sentido, eu concordo com o Jonathan Edwards quando ele diz que os milagres servem para promulgar a palavra de Deus. Então, em Lucas, capítulo 10, versículo 13, quando Jesus envia seus 72 discípulos para irem adiante dele por todos os lugares onde ele estava prestes a ir para ensinar e pregar, nós vemos a função dos milagres. Está escrito: ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que forem realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, eles teriam vestido roupas de saco e eles teriam se coberto de cinzas. A função do milagre então é, por assim dizer, confirmar a autenticidade da proclamação como vinda da parte de Deus, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja reconciliação com o Senhor. No entanto, mesmo não sendo esse o objetivo principal de Jesus, ele curou as enfermidades e as doenças das pessoas com as quais se encontrou. Ele levou alívio aos aflitos e alívio aos desamparados. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus olhou para aquela multidão e contemplou as pessoas das cidades e dos povoados que ele estava visitando, ele as viu. E o Senhor Jesus não apenas olhou para aquelas pessoas, mas ele as viu de fato, e viu como somente ele, com seu coração compassivo, poderia vê-las. Ou seja, como ovelhas abandonadas por seus pastores, ovelhas aflitas, ovelhas desamparadas, ovelhas perdidas. O texto de Ezequiel 34 faz uma profecia contra os pastores de Israel. E segundo o texto, as funções dos pastores eram alimentar as ovelhas. Ezequiel 34, 2 e 3. Era curar as ovelhas. Ezequiel 34, 4. Era trazer de volta as ovelhas que se perderam. Ezequiel 34, 4 a 6.
Portanto, em Mateus 9,36, além de mostrar Jesus agindo de forma compassiva em relação aos que estavam perdidos, deixa implícito também a ideia de que os que haviam sido comissionados para isso, para apacentar as ovelhas de Israel, não estavam cumprindo o seu papel. Olha, que multidão que parece ovelhas sem pastor. Lá atrás, o papel de pastorear e de cuidar já tinha sido dado ao povo. Mas eles não estavam fazendo isso. E as ovelhas estavam completamente abandonadas. E é por essa razão, é porque as ovelhas estavam exaustas, abandonadas, angustiadas, desnorteadas, expostas às feras, aos ventos, às intempéries, à fome e à sede, é que Jesus vai em sua direção. Que animal, meus irmãos, é mais dependente e indefeso quando deixado à própria sorte do que uma ovelha? E Jesus, diferentemente daqueles que falharam, no seu comissionamento de alimentar, de curar e de cuidar das ovelhas, viu a condição de aflição, de desespero, de perturbação física e social, mas especialmente de perdição espiritual nas quais aquelas ovelhas se encontravam. E ao ver tudo isso, o texto diz que Jesus se moveu em seu íntimo e sentiu compaixão por elas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Além desse texto, há muitos outros que mostram Jesus tendo compaixão daqueles que estavam passando por algum tipo de sofrimento. E eu quero ver alguns desses textos com vocês. Primeiro, Mateus capítulo 14, versículo 14. Jesus estava num barco, e aí ele sai do barco e viu uma grande multidão. Ele tem compaixão e ele cura os seus doentes. Em Mateus 20, 34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos seus olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Em Marcos 8, 2, tenho compaixão dessa multidão, disse ele. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Lucas 7, 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O que é, então, compaixão? O significado bíblico é ser movido pelas entranhas. Para os hebreus, as entranhas eram a sede das afeições mais sensíveis, como o amor, como a bondade, como a piedade, por exemplo. Então, nesse sentido, compaixão é um profundo sentimento diante do sofrimento e da miséria de alguém que se manifesta principalmente em atos. E aí, quando a gente olha para a vida de Jesus, fica muito claro que a compaixão não é apenas uma emoção, e sim uma série de ações cujo objetivo principal era tirar o povo das condições em que se encontrava. Por isso que Jesus percorreu todas as cidades. Por isso ele foi até as pessoas. Por isso ele ensinou as pessoas. Por isso ele curou as enfermidades das pessoas. Por isso ele pregou. Não era só, coitadinhos dele. Não. Foi uma ação de Jesus indo e se encontrando com essas pessoas. Então a compaixão é o amor em ação, é o amor em movimento. A gente até pode ter sentimentos de preocupação, de pena, de dó, né? E isso muitas vezes vai fazer com que a gente sinta simpatia em relação ao sofrimento alheio, mas a verdadeira compaixão não é algo meramente emocional ou algo meramente passivo. E tem uma palavra na Escritura Sagrada que ilustra bem tudo isso. É 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Que diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu acho que nós precisamos aprender a amar dessa maneira. Eu acho que nós precisamos sentir compaixão pelas pessoas como sentiu o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo.
E eu gostaria de abrir um parênteses e orar agora por isso. E depois a gente continua o sermão. Então curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós precisamos que o Senhor toque no nosso coração, pelo Teu Santo Espírito. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a não apenas olhar, mas ver. E vendo, se compadecer. E se compadecendo, agir. Que o Senhor toque no meu coração. Que o Senhor toque nos nossos corações. E nos cure da frieza, nos cure da indiferença e nos cure do desprezo em relação ao nosso próximo. Que o exemplo da Tua vida, meu Senhor, que o exemplo da Tua vida, meu Senhor, guie as nossas vidas, guie as nossas condutas, guie as nossas ações, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Posso pregar tudo mesmo? O chefe mandou. Eu ia pular isso aqui, mas ele mandou. Porque tem um detalhe muito legal. O Beto, a Esther sabe, eles vivem comigo. Eu tenho uma dificuldade tão grande. Muitas vezes que eu vou fazer estudo na aba, eu fico só em um versículo. Porque é tão legal, tem tanta coisa. E hoje vocês estão no lucro, eu estou pregando em 4 versículos. Olha que coisa. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de olhar com vocês rapidinho, é rapidinho mesmo, para uma outra passagem, onde nós vemos o Senhor Jesus agindo de maneira muito semelhante a essa aqui de Mateus 9, mas que tem um detalhe extra que é muito, muito instrutivo e muito legal. Então, como nós já vimos, né, o ministério de Jesus foi muito abrangente e muito desafiador, certo? Jesus trabalhou bastante na proclamação das boas novas, ele foi para todos os lugares, gente, 204 cidades, só na Galileia. Ele ensinou, ele pregou, ele curou. Ele via o povo como ovelha perdida e ele ia na direção para amar e cuidar dessas pessoas. E sem dúvida nenhuma, esse foi um trabalho exaustivo. E esse é o detalhe extra para o qual eu gostaria de chamar sua atenção nessa passagem que é Marcos 6, 30, 34. Olha que coisa legal. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que eles tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. E aí ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vocês vão me ajudar aqui, tá? Eu vou fazer umas perguntas, vocês vão responder. A primeira pergunta é: o que é que Jesus foi fazer com seus discípulos? Descansar. O que é que ele encontrou lá no lugar que ele tinha ido para descansar? Multidões. Qual foi a maneira como Jesus respondeu a isso? Ele disse assim: gente, nós viemos aqui para descansar, por favor, volte para casa, vá, a gente está cansado demais, não tivemos tempo nem de comer. Foi isso que Jesus disse? Absolutamente não. Muito pelo contrário disso. Ele saiu para recebê-las, pois teve compaixão.
Olha como a compaixão nos move para fora de nós mesmos. Quebra até o nosso retiro espiritual. A gente foi para ficar de boa. Mas aí Jesus olha para o outro e fala, puxa, vamos lá. Dá um gole d'água e bora. Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. Então ele disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esses são os dois últimos versículos que nós consideraremos nessa noite. E nesses dois versículos nós vemos Jesus dizer aos seus discípulos que a colheita era grande. E o que será que Jesus queria dizer com isso? Obviamente, nesse texto, aquela grande multidão era aquelas pessoas que estavam diante do Senhor e que precisavam da sua ajuda imediata. Elas eram as ovelhas perdidas de Israel, conforme Mateus capítulo 10, versículo 6, que deveriam ser resgatadas. Lá quando ele envia os 72 discípulos, ele diz, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, em Mateus capítulo 9, as multidões são consideradas como aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus com seus fardos, com as suas carências e que estavam vivendo naquele momento, o momento em que Jesus as viu e se moveu de compaixão por elas. A todas aquelas pessoas o evangelho deveria ser levado. No entanto, no decorrer do ministério de Jesus, nós vemos aquela grande multidão se tornando ainda maior, pois se estendeu às nações de todo o mundo. Aquilo que era grande se tornou ainda maior. Mateus 28, 18 e 19 diz, então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A colheita, a gente começou olhando para a Galileia, 204 cidades, mais de 15 mil habitantes, já era muito trabalho, já era imensa. A colheita no capítulo 9 de Mateus era imensa. No capítulo 28, ela se torna ainda maior. E aí, do outro lado da moeda, no intenso contraste com a imensidão da tarefa, estava a pequenez e a limitação dos trabalhadores. O texto diz que eles eram poucos. Por essa razão, Jesus instruiu aqueles que estavam servindo na grande colheita a suplicarem ao Senhor, o dono da colheita, para que enviasse mais trabalhadores. E há um detalhe aqui bem importante que eu não posso deixar de chamar a sua atenção para ele, né? Segundo o texto, quem é que deveria enviar um novo trabalhador para a colheita? Quem? Se era Deus quem deveria enviar um novo trabalhador para a colheita, qual seria então a função daqueles obreiros que já estavam trabalhando na colheita? Orar. Tem um antes desse, né? Que para que a colheita fosse realizada, eles precisavam, em primeiro lugar, continuar servindo, continuar fazendo o trabalho deles, e em segundo lugar, eles precisavam orar para que mais trabalhadores fossem enviados por Deus, porque é Deus quem envia os trabalhadores, e os trabalhadores que chegam devem ser enviados por Deus. Isso parece óbvio, né? Não é? Hashtag só que não. Só que não. Jeremias 23, 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo. Foram correndo levar a sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. 23, 32, Jeremias. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas.
Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. João capítulo 10, versículos 11 a 13. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Segundo todas essas passagens, havia falsos profetas, falsos pastores no meio do povo. Gente que não tinha sido enviada pelo Senhor, mas que estavam ali, no meio deles, ensinando coisas erradas e pervertendo o povo. Agora, num contraste com esses falsos profetas e pastores, nós encontramos Jesus. E veja que nem mesmo Jesus se autocomissionou. Pois em João capítulo 20, versículo 21, está escrito que ele foi enviado pelo Pai. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Portanto, nenhum trabalhador da colheita pode ser designado por si próprio ou mesmo por outros que não seja o próprio Deus. E nós devemos ter cuidado, pois é possível que nem todos os que chegam na colheita tenham sido enviados por Deus. É preciso ficar alerta. É óbvio que é Deus quem envia, né? Todo mundo é enviado por Deus? Fique esperto. Fique esperto. É Deus quem envia os trabalhadores. E os trabalhadores que chegam devem ser enviados por Deus. No entanto, a responsabilidade da missão não deve recair apenas sobre esses obreiros chamados, mas deve ser de todos os cristãos. E aí eu concordo com Hernandes Dias Lopes quando ele diz que cada crente é um trabalhador. Há uns que vão, há outros que ficam, mas todos devem trabalhar na seara. E além da limitação de quantidade, o texto diz que eles eram pouco, nós sabemos que há também uma limitação de qualidade, pois aqueles que estavam trabalhando na colheita eram todos pecadores. Então, o que Jesus está mostrando para os seus discípulos nesses 2 versículos finais é que a tarefa da evangelização era tão grande, mas tão grande, que literalmente era impossível de ser medida e muito menos de ser realizada, a menos que houvesse uma intervenção divina provendo mais trabalhadores. E por isso era necessário que aqueles obreiros orassem por mais trabalhadores. No começo dessa mensagem eu disse que o objetivo era... Qual que era mesmo o objetivo? Imitar a Jesus. Obrigado, minha ovelha. Imitar a Jesus. O objetivo era aprendermos com Jesus. Para quê? Para sairmos por essas portas e agirmos exatamente como ele agiu. Pois o comportamento dele serve de exemplo e de modelo para cada um de nós. Lembra de Filipenses? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, quais foram as atitudes de Cristo Jesus que nós vimos hoje à luz de Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38? Quais foram? Ele foi por todas as cidades e povoados. E nós devemos fazer a mesma coisa. Gostei lá da... Como é que é a parada? Mundo e rua? A rua e o mundo. Qualquer lugar. A atitude de Jesus foi ir para todos os lugares. E nós devemos fazer o mesmo. Ele ensinou e nós devemos ensinar. Mas eu não... Cara, o que você já aprendeu de Cristo Jesus? Passa isso para o próximo. O que você aprendeu hoje na EBD aqui? Sai e fala para alguém. Aí depois, pastor, manda mais, que eu estou precisando falar mais aqui. O repertório acabou. Fala o que você já ouviu. O que mais que Jesus fez? Pregou.
Vá e pregue. Mas Célio, eu não sou pastor, eu não sou missionário. Meu amigo, o que é que Cristo fez na sua vida? O que Ele fez na sua vida? Você não pode falar sobre isso? Ele curou os enfermos, ou não? A gente precisa de ousadia para orar por cura. Porque Deus não mudou, ou mudou? Ele teve compaixão das pessoas, não foi? E nós devemos fazer o mesmo. Ele orientou os seus discípulos a orarem por mais obreiros, não foi? Então você vê alguém reclamando, está faltando gente aqui nesse projeto, só a gente. Aí você fala, irmão, vamos orar para Deus mandar mais obreiro. O Senhor nos instruiu a orar para mandar mais obreiro, vamos parar de reclamar e vamos orar. Porque a gente vê Jesus instruindo os seus discípulos a orar. Então a gente precisa instruir uns aos outros aqui a agir dessa maneira. Agora, para a gente ir para o final, o que é que nos impede de seguir o exemplo de Jesus e agir como ele agiu? É grande, mas tem que ser alto, filha. O pecado. Sem dúvida nenhuma, de forma geral, é o pecado que nos impede de agir como ele agiu. Porque Jesus não tinha nenhum pecado. Já nós, apesar de termos sido justificados pela fé, de termos sido absolvidos dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus na cruz, e de estarmos livres da culpa e da condenação do pecado, infelizmente, ainda habitamos na presença do pecado e diariamente erramos o alvo. E aí eu me lembro de Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 20. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo, ora pois. E se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só que coisa. Agora, como é que esses pecados se manifestam de maneira prática no nosso dia a dia e nos atrapalham na tarefa de servir como Jesus? A gente devia pensar bastante sobre isso. Talvez você devesse ir embora com essa pergunta. Eu vou sugerir 3 opções aqui, mas a gente poderia refletir isso de maneira muito mais profunda. Primeiro, eu penso que o pecado se manifesta e nos atrapalha na tarefa de sermos como Jesus, na nossa omissão em conhecer mais a Jesus. A omissão é caracterizada quando nós deixamos de lado, quando nós desprezamos, quando nós esquecemos de algo ou esquecemos de alguém. E nesse caso, quem é deixado de lado, desprezado ou esquecido é o Senhor Jesus e a sua palavra. Como, meus irmãos, vamos nos tornar imitadores de Jesus se nós não o conhecemos? Como? Se a gente não tem vida devocional, se a gente não abre a palavra durante a semana, como é que nós vamos ver Jesus? Como é que nós vamos aprender de Jesus se nós não conhecemos Jesus? Por omissão nós erramos o alvo, e erramos feio. Vocês estão enganados, erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Eu penso que o pecado também se manifesta e nos atrapalha na tarefa de sermos como Jesus, na nossa ação deliberada em não nos submetermos à sua palavra. Vocês lembram de um sujeito chamado Caim? Em Gênesis 4, 7, o Senhor chega para ele e diz: se você fizer o bem, você não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E o que é que ele faz? Ele chama o seu irmão, Abel, vamos para o campo, e quando estavam lá, mata o seu irmão. Deus tinha falado com ele.
Domina isso que está dentro de você. Ele, no entanto, vai para o campo e mata o irmão. Vocês lembram de outro jovem, um rico, que chega diante de Jesus, conversa com Jesus, e Jesus amou aquele jovem. O texto diz isso, Jesus olhou para ele e Jesus o amou. E aí Jesus disse, falta uma coisa, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ele sabia o que tinha que fazer. Jesus falou para ele. E ele deliberadamente não quis obedecer. Como é, meus queridos irmãos, que nós vamos nos tornar imitadores de Jesus se nós deliberadamente não obedecemos às palavras de Jesus? Como? E o pecado se manifesta e nos atrapalha na tarefa de sermos como Jesus na falta de santidade em nossas vidas. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E nós sabemos que a santificação é uma obra sobrenatural da parte de Deus, realizada pelo Espírito Santo em cada um de nós, e que ela está acontecendo nesse exato momento e vai continuar até o final dos tempos. É algo progressivo. Hoje, você é mais santo do que ontem, e amanhã será mais santo do que hoje. O alvo da santificação é resgatar os pecadores justificados do domínio do pecado e transformá-los cada dia mais à imagem do seu Filho. Agora, como é, meus queridos irmãos, que nós vamos nos tornar imitadores de Jesus Cristo se nós não vivemos em santidade, mas permitimos que o pecado nos domine? Como nós vamos imitar a Jesus? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o que mais emperra, preste atenção nessa frase, o que mais emperra o avanço da obra de Deus não é falta de recursos, não é a oposição dos inimigos, não é nem mesmo os entraves políticos, mas o pecado. Deus não requer do seu povo apenas rituais religiosos, Ele exige santidade. Se os obreiros fossem mais santos, talvez a tarefa da evangelização estivesse mais avançada. Se nós cristãos fôssemos mais santos, vivendo de fato como Jesus e para Jesus, talvez estivéssemos um pouco mais na frente. Sejamos imitadores de Jesus, meus irmãos, conhecendo-o mais, obedecendo às suas palavras e tendo uma vida santa. Sejamos imitadores de Jesus, indo para todos os lugares, ensinando, pregando, curando, se compadecendo dos que nós encontrarmos nos caminhos. Sejamos imitadores de Jesus e façamos missão com compaixão. Eu quero terminar orando. Talvez haja alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se esse é o seu caso, se você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que Jesus te ama. Saiba que Jesus tem compaixão por você. Jesus está vendo as suas aflições. Talvez ninguém mais esteja vendo, mas Jesus está vendo as suas aflições. Jesus está vendo as lutas e as dores que você enfrenta, e Ele quer cuidar de você como um pastor amoroso. Esse é o nosso doce Jesus, Ele quer cuidar de você. Ele quer curar as suas feridas. Portanto, entregue sua vida a Ele hoje mesmo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele quer cuidar de você. Entregue sua vida a Jesus hoje mesmo. Alguém aqui nessa condição que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Esse doce e gentil pastor?
para que Ele cuide de você, para que Ele conduza sua vida, para que Ele te guie. Amém? E quanto a nós? E quanto a nós? Quanto a nós, meus irmãos? Nós que já nos entregamos a Jesus, nós precisamos agir como Ele, gente. Precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos ensinar, precisamos pregar, precisamos nos compadecer. Há alguém aqui que queira isso? Amém? Há alguém que, olhando para a sua vida, não tenha sido um bom imitador de Cristo, mas queira mudar isso? Há alguém que precise ser menos omisso e menos negligente em conhecer o Senhor? Há alguém que precise de força e coragem para obedecer às ordens que Jesus está dando? Há alguém? Há alguém que precise da ajuda do Espírito Santo para vencer alguma luta contra o pecado e se tornar mais santo? Oremos. Senhor, eis o nosso coração diante de Ti, exposto e nu. O Senhor nos conhece. O Senhor olha para nós com compaixão e misericórdia. O Senhor nos ama e por isso o Senhor se entregou por cada um de nós. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus, para me salvar e para salvar cada um de nós. Obrigado pelo Teu exemplo de vida, de santidade, exemplo que nós precisamos seguir, e como nós queremos, Pai, nos parecer mais com Jesus, mas nós reconhecemos que temos falhado em sermos imitadores de Cristo. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a sermos mais ativos, a aprendermos do Senhor, nos ajuda a ter coragem para obedecer o Senhor. Quantas e quantas vezes nós recebemos uma orientação clara da Tua parte e não obedecemos? Oh Deus, dá-nos força, dá-nos coragem para irmos contra o mundo, para irmos contra a corrente, para irmos contra a cultura e obedecermos o Senhor. Nos santifica, Senhor. Quantos de nós estão escravizados pelo pecado? Quantos de nós estão presos em condutas inapropriadas? Talvez mentindo, roubando, traindo, acessando pornografia e tantas outras coisas que sujam a nossa vida de cristãos e que talvez ninguém mais saiba, mas o Senhor está vendo. E o Senhor não vem para acusar, o Senhor vem para libertar. E nós Te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor olha para nós e o Senhor nos vê e o Senhor nos socorre. Então traz santidade para esta igreja, Senhor, santidade para as nossas vidas. Santidade é o que nós precisamos, Senhor. Traz isso para nós, traz isso para nós, Pai, para que nós possamos avançar na tarefa grande da evangelização, para a Tua honra e glória, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Foi um grande
privilégio e bênção estar com vocês. Você foi abençoado nessa noite? Deus falou ao seu coração? Nós vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com o cântico tema do nosso mês de missões. O pastor Célio estará aqui à frente. Eu não sei qual é a